Que a paz de Cristo seja com todos. Hoje faremos o comentário do capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. Este capítulo trata das vestes novas que Deus tem para todo o servo dele. Nós observamos neste capítulo que o Satanás está empenhado no seu papel de acusar. Uma das atribuições dele é acusador. Suas palavras venenosas são dirigidas ao sumo sacerdote Josué. Porém, o lado maravilhoso deste texto está na defesa de Deus. O anjo do Senhor repreende a Satanás. O Senhor defende o seu servo. De fato, as vestes do sumo sacerdote estavam sujas, e isso o tornava impuro. Mas Deus, por sua graça, lhe deu vestes novas que o habilitavam a continuar ministrando diante do Senhor. O mesmo acontece conosco. O adversário está procurando motivos contra nós a todo o momento, dizendo que não merecemos, que somos impuros, pecadores. Enfim, suas palavras têm um único objetivo: destruir a nossa motivação em servir ao Senhor. Mas como está escrito em Efésios 2, versículos 4 e 5, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Então, meus irmãos, não podemos esquecer jamais que foi Jesus que morreu por nós e nos resgatou pela sua misericórdia, porque Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. E que a salvação não é por mérito nosso, a salvação é pela graça. A salvação já foi paga por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim como fez com o sumo sacerdote Josué, o Senhor Deus faz conosco por meio de Cristo. Ele troca as nossas vestes, Ele nos defende, nos capacita e nos torna hábeis para fazer a sua vontade. Ai de nós, se não fosse o Senhor, o inimigo já nos teria engolido vivos, mas o Senhor é conosco. E como diz Paulo na sua carta aos Romanos, se é Deus que nos justifica, quem poderá nos acusar? Quem poderá apontar o dedo para nós? Deus, irmãos, é o nosso defensor. Deus é o nosso advogado. Aleluia. Mas para isso é preciso arrependimento, para isso é preciso quebrantamento, para isso é preciso humildade, para isso é preciso santificação, para isso é necessário que nós sejamos obedientes ao Senhor nosso Deus. E nessa condição maravilhosa, o Senhor Deus
é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, este capítulo de Jeremias pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o 2, onde Satanás acusa o sacerdote diante de Deus. A segunda parte, Josué recebe vestes novas. E é interessante que na primeira parte, né, quem defende Josué é o anjo do Senhor. E no versículo 2, ele repreende o Satanás em nome do Senhor, né? Diz: o Senhor te repreenda, Satanás. E ainda aponta para Josué e fala: este homem não parece um tição tirado do fogo. Isso é muito interessante, né? Porque Deus ainda encontra em nós alguma qualidade. Na segunda parte, ele tem a roupa trocada, né? É dada ordem para que seja tirada a roupa suja dele e colocada roupas novas. A terceira parte vai do versículo 6 a 7, onde é feita a promessa da obediência, né? O Senhor exorta Josué por meio do anjo. No versículo 7 diz: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Aqui fala da chamada, irmãos. Josué, nós todos temos uma chamada, nós todos temos talento, nós todos temos uma função no reino de Deus. E a nossa chamada, ela será exercida com plenitude se nós formos obedientes ao Senhor. E a quarta e última parte fala da vinda do Messias. Ele declara, né, a respeito da pedra que é colocada ali na frente de Josué. No versículo 9 ele fala dessa pedra, e no versículo 10 diz que no dia que acontecer da pedra ser colocada, né, e com essa pedra será removido o pecado da terra, ele diz que cada um de nós, né, convidará o seu próximo para se sentar debaixo da sua videira, debaixo da figueira. Ou seja, cada um buscará o Senhor neste dia maravilhoso, nesse dia em que Deus removeu o pecado da terra. Na verdade, isso já aconteceu por meio de Cristo, né? Jesus morreu e com a morte dele, ele perdoou todos os nossos pecados, de todas as pessoas que se arrepende e aceita o Evangelho. O pecado é removido neste momento, a partir da aceitação do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E esta libertação plena de todos os pecados e, consequentemente, o livramento da morte eterna, ela vai se completar no dia que nós alcançarmos, né, a glória, alcançarmos o além. Todos nós estamos aguardando esse grande dia, que é o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquele que morre em Cristo, ele já está livre de pecar, já está livre de toda maldição aqui dessa terra e aguarda o dia do Senhor, onde os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos nesse dia seremos transformados e encontraremos com Ele nos ares. Meus irmãos, agradeço a atenção mais uma vez e que Deus nos abençoe. Desejo a todos uma excelente semana debaixo da proteção de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.